Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do IEC 11, né? Um fundo aí de edifícios corporativos, lajes corporativas. Um fundo que está bem amassado, né? A cota dele está bem amassada. Não apenas ele, né? A gente vê também o XPPR, o BSR também caíram bastante essa semana. E é uma resposta, né, para quem pergunta aí se alguns fundos ainda estão descontados. A gente tem muito fundo descontado, inclusive na média, tá? Em termos de preço valor patrimonial, eu sei que as pessoas às vezes não gostam tanto, né? Eu acho interessante o PVP. Na média, inclusive, tem muitos fundos ali, né, de muitas classes de ativos descontados, tá? Então, bora falar desse fundo aqui. É um fundo que nem todo mundo conhece, né? Mas é interessante a gente passar até mesmo por esses fundos que não é todo mundo que conhece. A gente sabe, né, que amplia, né, a cabeça do pessoal aí para novas oportunidades. Em relação aos indicadores, né, que nem a gente sempre fala, a gente está com um dividend yield de 15%, né? Por quê? Porque a cota está muito amassada. A gente vê aqui com preço-valor patrimonial de 0,63, de uma rentabilidade negativa de 7,4%, né? E uma liquidez média diária ali, no limite que eu gosto, de 667 mil reais por dia, né? Um patrimônio líquido aí de 500 milhões de reais. E é isso, né? Se a reflexão preço importa, se você gosta de um determinado ativo, talvez faça sentido você aproveitar momentos de bons preços, né? Lembrando também que lá as corporativas são bem cíclicas, tá? Então, pode ser que demore um tempo também para que as lajes corporativas se recuperem, né? Com a taxa de juros tão alta como ela está hoje. Mas no final das contas, preço importa, na minha opinião, tá bom? Bora lá então. Antes de qualquer coisa também, o pessoal está falando que essa queda é por causa dessa notícia que eu, sinceramente, eu não acho que seja. Tá? Eu acho que outros lados comparativos também caíram, mas vou trazer aqui para vocês também. Inclusive veio como comunicado não relevante, como fato não relevante, né? Outros comunicados ao mercado. E aqui ele fala, no curso ordinário das negociações de inovação dos contratos relativos aos imóveis do fundo, o gestor e administrador tomaram conhecimento que a Dow Química, inquilina do Rocha Verá Torre D, declinou a proposta do fundo de renovar sua locação após o término do contrato. Né? Sem prejuízo, o gestor ressalta que o contrato segue inalterado em todos os seus termos e condições vigentes, no que tange a área de quase 15 mil metros quadrados, né, 14.500 mil metros quadrados, sendo que seu vencimento somente se dará em janeiro de 2025, ou seja, ainda tem esse ano, o ano que vem ainda. Portanto, não haverá qualquer impacto da receita projetada do fundo durante os próximos meses em virtude do fato acima. Por isso que eu acho que não foi isso que fez a cota despencar dessa forma, né? Assim, eu acho que foi realmente a estrutura do mercado. E lembrando, né, que também a liquidez dos fundos imobiliários ainda é relativamente baixa, como a gente viu agora. Então, às vezes, um grande player, né, ele movimenta ali já dá aquela amassada na cota. Lembrando também que se você gosta dos conteúdos aqui do canal, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal também. A gente tem um grupo de membros, né, exclusivo lá, com um grupo VIP, com muito conteúdo interessante. Inclusive, essa semana eu vou fazer mais um vídeo exclusivo. Vou falar sobre os fiagros, né? Mas bora lá, então. Vou aumentar aqui para ver se vocês enxergam um pouco melhor. A gente vê ali, né, que o valor de mercado está bem amassado comparativamente com o valor patrimonial. Uma taxa de administração de 75 bips, né, 0,75%, e uma taxa de performance ali de 20%, com dividend yield maior que 6% ao ano, com base atualizado pelo IPCA. Né? Dividend de cota aí de 0,76 centavos. Por isso que é importante a gente não olhar só o dividend yield. Deixa eu... Não dá para aumentar tanto, né? Isso aqui dá. Então, beleza. Aqui ele fala, né, rapidinho, aqui no mês de setembro, o IFIX permanece praticamente estável, fechando o mês com ganho mensal de 0,22% e acumulado de 12,28% no ano. Tá melhor do que o IBOV, né? O início do ciclo de corte de juros, mas ainda assim, né, a gente vê que, na minha opinião, tá? Quando a taxa Selic cair, isso aqui vai dar uma turbinada ainda maior. O início do ciclo de cortes de juros ajudou na recuperação do IFIX, verdade. Ao mesmo tempo que incertezas vindo do exterior acabaram impactando os mercados locais. A IEC sofreu com desvalorização de menos 3,64%, sem notícia ou evento que justificasse tal movimento, resultando em uma rentabilidade de dividendos com dividendos de menos 2,52% no acumulado do ano, que tem rentabilidade de 3,66%, o deságio com cota patrimonial subiu para 30%. Né? E o dividend yield é equivalente a um yield anualizado de 3,88%, bem atrativo, né? Mas é isso, que a cota está tão amassada que de fato o dividend yield vai lá para cima, né? De fato que esse fundo mostra, né, que de fato a perspectiva mesmo de receita dele é receita de aluguel mesmo. É muito difícil, tá? Lajes corporativas
conseguirem ali fazer, na minha opinião, uma gestão tão ativa assim, porque são imóveis ali, pelo menos os que eu acho mais interessante, né? Bem localizados, super caros, em uma região muito prime, né? Especialmente ali de São Paulo. Então essa rotatividade vai ser de fato desafiadora mesmo. Inclusive, né, a própria diversificação no próprio patrimônio vai ser desafiadora. A gente vê que fundos interessantes, que eu gosto, por exemplo, de las corporativas, eles têm poucos imóveis. Por quê? Porque realmente tem que ficar ali naquela micro-região ali de São Paulo, né? Assim, então a competição ali é muito grande e os preços são muito altos também. E aqui ele fala das distribuições, né? Eles tentam fazer uma distribuição um pouco mais linear, eu gosto disso. Né, eu imagino também, a minha impressão é que a maioria dos cotistas de fundos imobiliários também gostam disso, né? Ele fala, né, considerando o valor de mercado de 31 de setembro de 2023 e o anúncio de encerramento da primeira emissão de cotas do fundo, em 8 de setembro de 2020, o fundo registrou uma rentabilidade bruta de menos 9,43%, muito ruim, né? Comparado a 15% do IFIX e 24% do CDI líquido. É importante você pagar bons preços, né? Talvez se você pagar um preço muito, muito atrativo, e se você considera que esse fundo vai ser um fundo vencedor no longo prazo, né, talvez esse fundo se recuperasse melhor em termos de rentabilidade no longo prazo. Né? Agora, se você entrou lá desde o início mesmo, tá aí sangrando na cota, perdendo aí para o CDI, com muito menos risco. Né? Então, assim, realmente pagar bons preços é muito importante. E lá as cooperativas sofrendo muito nos últimos anos, teve jeito também. Né? Pegou aqui setembro de 2020, então, assim, a gente estava bem no meio ali da crise sanitária, né? Considerando a cota patrimonial, a rentabilidade líquida do fundo, desde a primeira emissão, é 19,69%, deságio do valor patrimonial de 30%. Então tá a cota bem amassada em relação ao patrimonial. Liquidez eu já disse, né, que está ali no limite que eu acho interessante. O portfólio conta com 0% de vacantes, interessante, né? E o vault aí curtinho, né? A média ponderada dos contratos dele bem curtinho aí, que é um ponto de atenção também, né? Então a inadimplência está a 0%, mas a gente vê, né, que tem que acompanhar esse fundo com um pouco mais de atenção, na minha opinião. A gente vê aqui, né, que o Rocha Verá está na Chucre da Aidan, que não é uma região ruim, mas também não é, né, assim, a Prime. É uma região ali que pode sofrer, a depender do mercado econômico, com certeza, né, do cenário econômico. Mas não é ruim, né? Aqui coloca no Rio de Janeiro, também é um ponto de atenção bom, né, que a vacância está zerada. Né? Mas no Rio de Janeiro, de fato, a crise sanitária, questões relativas a petróleo também impactaram o mercado lá, mas a gente sempre torce ali para que se melhore no longo prazo. Mas o lado bom, como eu disse, tem ali agora numa vacância zerada. Né? E aqui ele mostra os principais documentos, fatos relevantes comunicados, né, um relatório gerencial bem curtinho, no que eles falam, né, também um pouco mais sobre a gestão. Então é isso, é uma cota que deu uma amassada, acho que sem nenhum motivo aparente nesse sentido, mas tem a nota, né, nesse comunicado aqui, né, que foi encaminhada para os cotistas, né, e o mercado em geral, falando aí nessa perspectiva aí de médio prazo, né, lá de 2025. Pontos de atenção, né, concentração demais em alguns poucos ativos. Esses contratos a gente tem que ter muita atenção com eles. É muito difícil lá as corporativas, né, assim, ter uma diversificação tão grande. E, na minha opinião, um ponto positivo aí para quem gosta do fundo, né, é o preço. Né, tá muito amassado. E as aladas corporativas estão sofrendo. Então, para quem gosta desse tipo de mercado, talvez seja ali a hora de prestar atenção. Mas lembrando também que, na minha opinião, pode demorar um tempo aí a mais, né, para que essas cotas elas se recuperem, né? Mas fica aí o cenário de estudo, né? Mas por enquanto a gente tem que ver que as áreas corporativas estão sofrendo bastante, né? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal também. E caso você queira algum outro fundo, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o prazer aí de fazer os vídeos que vocês quiserem. Abração e até o próximo vídeo.